Oi? E aí, minha gente, se fosse para entregar, quanto seria uma entregar hoje? Todo mundo vai entregar hoje. Quem fez? Não, quem faz assim. Eu não sei. Mas não vai para entregar, não. Tá. Mas vai entregar, não. Mas se fosse. E quanto seria? E não fora. Não era para ter feito para a gente fazer a requisição. E aí, gente? Bom dia, boa noite. Vamos falar sobre o produto geriatria. Meu grupo está aqui trazendo. Dá para contar Jesus. Então, aí vocês só fariam se for para entregar? Não. Então, porque não quiseram. Deficientes intelectuais na minha parte. Eu ia tirar 2 ou 3, mas ia entregar. Não é que é para uma dificuldade para a prova, mas é ficar ajuda, porque a prova é o reflexo de cada. Porque vai ter questão parecida de gasto, né? Vai ter mais. Então, eu vou ler a sua vai ter bom fazer isso para casa. Já tem feito, porque quando vocês devem para casa, e vocês aprendem que são. Porque vocês entendem que colocaram errado, aprendendo o correto, acaba fixando. É qualquer um fazer errado. Aí, lá, a gente vai buscar revisar a biofísica com base nesse tipo dirigido, porque ele trafega assim pelos assuntos que a gente viu ao longo do semestre. Aí a gente vai fazer a revisão e depois a gente já começa a entrar para a autonomia. A gente faz já a abordagem dos documentos autonomóticos para no início da aula a gente poder começar a discussão das especialidades. Certo? Dúvidas até aí? Assim, está falhando. E obviamente, os trabalhos que eu coloquei antes de começar a aula, eu vou fazer mais rápido, mas eu estou pegando o sistema que está sendo, de certa forma, sendo implementado no trabalho. Muitos eventos que ou foram feitos ou não ser feitos, estão bem organizados, né? Então, vocês estão parabéns por isso, mas comecem a fazer o texto também. Eu vi no avião textual o evento maravilhoso, como eu já vi até a imagem do evento como foi, e não passar aquilo que vocês sabem do papel. E aí a banca não vai avaliar o papel, não, mas tem os outros professores, a banca vai avaliar o que não apresentar aqui. Eu sozinho vou avaliar o evento, que até agora já foi nota máxima, que vocês mostraram, maravilhoso, né? Aí o evento em si, eu dou sozinho nota 4 no máximo. Né? Aí 3 de apresentação, que dá a nota da banca, e 3 de cada disciplina separada. É no texto escrito. Entendeu? Aí quem já fez o evento, quem já me mostrou todos os caras que eu de nota 4. Aí já tem 4. Falta 3. Aí, agora, ó, o estudo dirigido nunca é o que é a base da prova. O plasma-lema, alguém sabe o que é plasma-lema? Boa noite. Lembrando a plasmática. Plasma-lema é membrana plasmática. A membrana plasmática é também chamada de citoplasma. Se eu fosse pedir para vocês pontuarem onde é que está a membrana citoplasmática. Aí vocês iriam colocar que letra? Letra A. Letra A. A membrana citoplasmática. Então,
Se tiver uma imagem retratando membrana citoplasmática ou uma célula que quer mostrar a membrana, vocês já sabem que é aqui, né? Nessa região da célula. Aí, alguma função da membrana, vocês lembram? Proteção, troca de substâncias. Mas vamos aproveitar. Na troca de substâncias, tem proteínas que fazem a troca de substâncias. Né? Às vezes, elas ajudam na troca de substâncias, às vezes, elas só se abrem e permitem que a substância por si só passe a depender das concentrações diferentes. Né? A gente dá o nome de gradiente de concentração. Quando existem concentrações diferentes, entre uma é maior do que a outra, e, consequentemente, vai haver uma passagem aí, que é a força resultante de um local onde tem mais, então, um local onde tem menos. Aí a gente tem, mas PIB é um tipo de proteína que faz com que a substância passe e que seja só se abrir. Os canais. Por exemplo, Mais íons. se eu fosse colocar aqui uma proteína dessa, aí seria qual? Os canais íons. Canais iônicos de sódio. Canais iônicos, né? Canal de sódio, canal de potássio. A gente viu sódio e potássio, principalmente, eu só citei canal de cloro, mas aí a gente viu principalmente canal de sódio e de potássio, né? Os canais. Os canais, eles são dependentes de voltagem ou eles se abrem em qualquer voltagem? Dependente. Eles são canais dependentes de voltagem. Então, pode ser que na prova fale sobre canais ou proteínas de canal dependentes de voltagem. Mas que voltagem seria essa? Onde é que a gente encontra essa voltagem? Na membrana citoplasmática. Que é a voltagem que caracteriza o estado em que a membrana se encontra naquele momento da aferição da voltagem. Aí, se eu dissesse que a voltagem dessa membrana, no momento, caracteriza ela como polarizada, seria o quê? Polarizada. Seria que voltagem? Membrana polarizada. Primeiro, seria uma voltagem positiva ou negativa? A membrana polarizada, positiva ou negativa? Negativa. Oi? Ela está negativa quando está parada. Né? Aí Porque ela está quando tá- polarizada, está parada. Negativa. Negativo. Negativa. A gente sabe que é menos. Mas tem um número. Menos 80. menos 70, Tá dentro. Não, menos abaixo- 70 e abaixo- menos 90. Mais 70. Não, Então, acima de menos 80. Acima de menos 80. Entre Menos menos 80 90 e e menos 70. A membrana vai estar polarizada se tiver de menos 80 para cima. É isso? Se a gente fizer o gráfico, por exemplo, aquele gráfico não vai ficar na posição correta, não, mas você já sabe, né? A gente zero aqui, aí tem menos 80 aqui. Então, vai estar polarizado se for de menos 80 para cima. Não. Para baixo e tudo para baixo. Até menos infinito. não. Porque eu vi falava de menos 70 e que depois passava para menos 90. Menos 70. É. Para cima e para baixo. Pra cima. E menos 90 Pra baixo. Pronto. É justamente essa faixa, né? Menos 80 não estaria errado. Também está dentro, né? Mas aí seria essa faixa aqui. É a faixa que caracteriza a membrana como polarizada. Menos 70 a menos 90. Por quê? Milímetros de mercúrio, Não, milivolts. milivolts, né? Milivolts. Pronto, a gente tem menos 70 a menos 90. Polarizado. Menos 70 a menos 90. Aí o que é que acontece para mudar a polarização da membrana? Tem que ter um estímulo externo. Que tipo poderia ser isso? Por exemplo, uma molécula de adrenalina se ligando. Por exemplo, molécula qualquer, um estímulo qualquer. Então, daí vai ver a mudança de polarização. Aí tem lá, um lado molécula de células humanas, que está querendo falar que a membrana plasmática das células animais, células humanas, né, permite considerar o número de reações capazes de identificar o metabolismo. Até aqui, tá certo? Tá certo, né? Tudo que eu disse até agora tem um ponto ali, tem uma afirmação. Vai anunciar aqui sobre uma afirmação.
Aí, pelo esforço na afirmação seguinte, já dá a entender o que é que está sendo pedido na questão. Né? Pode se afirmar. Ou seja, marque a verdadeira a partir do que foi dado anteriormente, considerando cada uma das alternativas. Aí vocês vão marcar a cor verdadeira. Certo? Aí vamos lá. A letra A. Membrana citoplasmática consiste em estrutura lipoproteica encontrada em células eucariontes apenas. Não. Porque eucariontes apenas não. Não. Eucariontes são as células primitivas. Também, a gente está falando de membrana celular, né? Mas aí ele fala apenas, né? Exatamente. Está errado. Aí o plasmolema é considerado um anfiparo. O que quer dizer que é anfiparo? Tem características hidrofílicas e hidrofóbicas. Aí o que é hidrofílico? Tem Afinidade relacionada por água. E hidrofóbico? Não tem. Afinidade por lipídios. Não tem afinidade. Pronto, a gente tem essas características. A gente está falando aí na alternativa B, dizendo que o plasmolema, que é a membrana citoplasmática, vocês disseram que está sendo caracterizado aqui como a letra A, é uma estrutura anfipática. E vocês também disseram que anfipatia quer dizer que tem a ver com hidro alguma coisa e lipo alguma coisa. Né? Fílico e fóbico. Qual é a diferença? Tem afinidade com água e afinidade. A gente tem aqui, ó. O lipofílico vai ser hidrofóbico ou hidrofílico? Lipofílico vai ser hidrofóbico. E o inverso também é verdadeiro, entendeu? Hidrofílico, hidrofóbico, lipofílico, hidrofóbico. Se eu quiser dizer que é o eu já estou dizendo que é os dois. Considerando água ou não. Certo? Aí a gente tem anfiparo. Por apresentar característica hidrofóbica, como vocês falaram, a face associada ao interstício, e hidrofílica na face formada no citosol. Está querendo dizer o quê? O plasmolema, caracterizado como letra A gente viu que a membrana ela tem uma dupla camada de quê? Boa noite. Fosfolipídios, né? Está basicamente as perninhas dentro, ó. Não é isso? É uma dupla camada. Tem dupla camada, vai ter uma face externa, um lado externo e um lado interno. Qual dos dois lados azinho bezinho? Qual dos dois lados aqui é o lado intersticial? De fora. O A ou B? O A. O A. E o interno é o B. Que é o B? Citosólica, né? Face extracitosólica, que é igual à intersticial, face intracitosólica, que é igual à face citoplasmática. Aí a gente tem o quê? Característica, o que é que está dizendo na alternativa B? Que o plasmolema é anfipático, como vocês disseram, por ter característica hidrofóbica para fora e hidrofílica para dentro. É verdade isso? Está errado. não. Por que está errado? Porque ele é hidrofílico nas duas faces. E no meio, né? A membrana por si só ela se caracteriza como anfipática porque tem essas duas partes, mas a face externa é hidrofílica e a face interna também, a face citosólica. A face de dentro, na verdade, é chamada interna, periférica, é hidrofóbica. Certo? Aí, nesse caso, está errado. Aí, a C. Sua composição permite, aqui a gente já sabe de certeza, eu estou fazendo de jeito como eu faria se fosse responder a prova. Já descartaria duas. Sua composição permite rigidez estrutural. A composição. Por isso, considera-se subtipo de parede celular em células animais. Quais são os termos que tem aí? Parede celular e células animais. Parede celular não tem célula animal. E, além disso, não é rígida, né? É fluida. É tanto que atualmente o modelo que é caracterizado, né? A membrana é caracterizada, é o modelo do tipo mosaico fluido, porque não é rígido. Aí, nesse caso, a gente está errado. Moléculas de colesterol dispostas em meio polar
Moléculas de colesterol dispostas em meio polar permitem trocas de cargas elétricas resultantes de ionização. Está querendo dizer o quê? Molécula de colesterol disposta em meio polar. O meio polar é hidrofílico ou hidrofóbico? Hidrofóbico. Meio polar. O meio polar é o quê? Gosta de água ou não? Gosta de água. Porque a água não produz eletricidade, né? Então, meio polar, né? Tem que sempre gostar de água. Aí o meio polar é hidrofílico. E aí está dizendo que o meio polar apresenta moléculas de colesterol. O colesterol é o quê? Hidrofílico. É hidrofílico, né? Então, a molécula hidrofílica, o colesterol, aí ela vai estar exposta simplesmente sozinha em meio polar. Vai ser o oposto. Certo? Aí por isso que está errada. Aí seria qual? Letra S. Por quê? Existe um grande número de moléculas proteicas transmembranárias. Existe um grande número na célula, ou seja, existe dois que eu coloquei na existe um grande número de células proteicas transmembranárias. Proteína transmembranária é tipo de proteína. Que atravessa a membrana. Que atravessa a membrana totalmente, né? Seja uma vez única ou várias vezes. Aí como é que a gente fala a diferença delas? E, por exemplo, eu desenhei aqui, ó, uma proteína que atravessa uma única vez, é um canal aqui. Deixa eu fechar o canal, só para vocês verem. Aqui é um canal que está fechado. Ela atravessou quantas vezes? Uma vez. Uma vez só. E aqui é uma outra proteína qualquer que atravessou 2, 3 vezes. Todas as duas são transmembranárias? Sim. Como é que a gente diferencia uma da outra? Uma é unipasso, a outra é multipasso. Uma é unipasso e a outra é multipasso. Qual é a multipasso? A preta ou a vermelha? Vermelha. Por que é multipasso? Vai. Passo não é? Me desculpe. Aí, associadas aos componentes lipoproteicos. A membrana é associada ao componente lipoproteico. As proteínas, na verdade. É, né? Lipoproteico e lipídico. Sendo as porções ligadas aos lipídios consideradas apolares. Apolar tem aquela mesma possibilidade de transmissão de energia que tem no meio polar. Aí, nesse caso, seria a letra E por isso. Deu para entender? Vocês entenderam aqui? Bem simples essa, né? É simples. Simples pra dente. Misericórdia. Vamos lá agora, essa imagem aí está representando que estrutura da célula? Uma membrana citoplasmática. Eu poderia dizer que está representando o plasma-lema também? Tem certeza? Plasma-lema também, né? Membrana citoplasmática. A partir do exposto, afirma-se. Quando a gente pede para afirmar, pede para você marcar a correta. É isso que é que afirma. Vamos ver se só tem uma correta, né? Se tem mais de uma e foi um erro meu. Vamos ver. A letra A está dizendo o quê? Que o número 1 pode ter mais de uma correta. Entendeu? Eu acho que é essa atividade que eu vi que tinha mais de uma correta. Eu não me lembro se é essa. Vamos ver. O número 1, ali, o número 1 está sendo caracterizado aqui, ó. Grupo fosfato, característica apolar. O número 1. Grupo fosfato. Sem ver a imagem, a gente já descarta essa. Né? Porque está querendo dizer o quê? Ó? Essa primeira alternativa, a A, está dizendo que o número 1 representa, representa um grupo fosfato que tem característica apolar. A gente já sabe que o grupo fosfato, que são as bolinhas aqui, ó, da membrana que eu desenhei, tem característica polar, porque tem contato com água. Então, automaticamente, sem ver a imagem, descarta a letra A. A B está dizendo o quê? Que o número 3, aqui, ó, o número 3, que é isso aqui, considera-se molécula polar de colesterol. Sem ver a imagem, a gente já vê que não está linkando corretamente polar e colesterol. Certo? Descarta. C. Está dizendo que a letra D da imagem, que é essa aqui, ó, a letra D, é uma região apolar de membrana. A letra D, ela vem até aqui, essa região, ó,
que está aqui o laser. Essa região é a região apolar de membrana? Pode considerar correta. Vamos ver a D. Já disse que a C aqui, ó, é uma molécula transmembranar anfipática. Também está certo. C e D. E a E? 4. Onde é que está o 4 aqui? Ó, 4. É um lipídio de membrana. Está dizendo que o 4, essa molécula aí é um lipídio de membrana. A gente não viu que o lipídio da membrana está dentro, porque aqui ele está fora. Aí nessa tem C e D. Certo? Aí vamos lá. Essa questão 3 está querendo no enunciado que vocês retomem a imagem. Vejam novamente a imagem da questão anterior. Ou seja, essa imagem aqui está sendo utilizada para responder essa questão e essa. Deu para entender? Pode ser que a gente tenha uma prova que peça para vocês retomarem a imagem anterior. A gente tem aqui, ó, na imagem, a região C, que é essa, e vocês já disseram que é uma molécula transmembranar anfipática, ó, apresenta função imprescindível para o transporte de substâncias entre os meios. Está correto? Sim. Entre as quais íons e moléculas, substâncias, né? Sobre as funções e constituição dessa região, ou seja, de uma proteína transmembranar anfipática, é correto afirmar. Aí, para vocês assinalarem a alternativa correta, que fala sobre alguma coisa relacionada a uma proteína transmembranar anfipática, que é o que a imagem está representando. Deu para entender? Aí vamos lá. Ó. A letra A. O transporte mediante canais constitui meio de transmissão de íons com dispêndio de energia, por se tratar de mecanismo seletivo. O transporte de canal que a gente viu ali, que eu desenhei um canal, depois desenhei fechado. Canal de sódio, canal de potássio, representam um tipo de proteína que permite um transporte ativo ou passivo? Passivo. Aqui está querendo dizer o quê? Que permite o transporte com dispêndio gasto de energia. O transporte passivo gasta energia? Não gasta. Então, essa molécula C, que está caracterizada aqui como se fosse uma proteína transmembrana do tipo canal, ela representa uma proteína que permite transporte passivo, é sem gasto. Sem gasto é igual que sem dispêndio de energia. Então, aqui está errado. A letra B, mecanismo de transporte do tipo uniporte, permite maior gasto de energia em comparação com o meio cotransporte. Uniporte e cotransporte. Qual dos dois passa mais moléculas? Uniporte. Uniporte e cotransporte. Já não é canal. É do tipo transportadora. Lembra? Transportadora. Ou transporta uma molécula só ou mais de uma ao mesmo tempo. Aí lembra que a cotransporte pode ser importe ou antiporte. A que transporta mais, que é a cotransporte. Vai gastar mais se a gente considerar essa proteína como uma que gasta energia. Aí a que passa mais moléculas ao mesmo tempo vai gastar mais, né? Energia do que passando uma só. Entenderam? Aí a C, organização do tipo unipasso, apresenta cruzamento único do plasma-lema. Concorda? Sim. Perfeito, né? Letra C. Letra D. Apresentam função principal relacionada às endocitoses. Está querendo dizer, lembra de endocitose? Sim. Endocitose, quando vai adquirir uma molécula gigantesca, a célula vai fazer com que uma molécula gigantesca entre dentro dela. Aí é uma função que a gente comentou na primeira aula, não é objetivo de estudo, mas é uma função comentada só porque a gente falou nas funções da membrana. Aqui está querendo dizer que é a função da proteína. A proteína não tem como, por um canal, passar uma molécula grande. Não tem como. Certo? Então, por isso seria errada. E a E seria constitui área anfipática, porém apenas polar. Como é que uma área anfipática vai ser apenas polar? Deu para entender?
Anfipática é polar e apolar. Tá? Seria errada por isso. Aí a 4 diz assim, ó, o plasmolema apresenta potencial elétrico de repouso. Qual é o potencial elétrico de repouso? Menos 70. Menos 70, menos 90. Negativo, né? Capaz de impedir transmissão elétrica. Porque está em repouso, né? Não há mudança de potencial. Nesse processo, qual a atuação de componentes do tipo C? E quais as classificações e tipos envolvidos? Então, qual é, nesse processo todo de transporte e transmissão elétrica, né? Qual é a função desse componente C? E quais os tipos disponíveis? Qual é a função do componente C, proteína transmembrana? Vai deixar passar os íons, né, a partir de um estímulo recebido. Né? Enquanto não receber o estímulo, ela vai permanecer em repouso. Isso. Vai permitir que passe íons, por exemplo. Aí, quais são os tipos possíveis? A gente falou do tipo canal, falou do tipo transportador. Se citasse até bomba de sódio e potássio como uma transportadora, seria correto também. A gente teria só os tipos, certo? Para vocês dizerem. Foi simples também. Aparenta ser mais difícil, mas foi simples, ó. É só para vocês comentarem sobre nesse processo de passagem de polaridade. Quem é que faz parte desse processo? A gente só viu 3 tipos: canal de sódio, canal de potássio e bomba de sódio e potássio. Boa noite. Deu para entender? Tranquilo. Eu vou. E a questão 5, que é que pede? Em relação ao transporte de partículas através da membrana, constitui processos de transmissão com utilização de energia por hidrólise de ATP e sem gasto energético, respectivamente. O que é que está querendo dizer aqui na questão? Está querendo dizer que vão existir as alternativas e é para você marcar a alternativa que traz, respectivamente, essa sequência. Um transporte que gasta energia e outro que não gasta, respectivamente. Ou seja, primeiro que gasta e depois que não gasta. Aí, entre parênteses, tem dizendo o quê? Considere gradiente de concentração igual a GC, que é a sigla. Por quê? Porque GC vai ser visto nas alternativas e você já sabe que representa o nome gradiente de concentração, certo? É só para não precisar ficar repetindo gradientes de concentração em todas as alternativas. Aí, por isso que colocou a sigla, certo? A gente tem, nas alternativas existem transportes diversos, que gastam e que não gastam energia. Só que estão em uma sequência de que forma? Primeiro um, depois o outro, um que gasta e outro que não gasta, e vice-versa, né? Deu para entender? Vocês têm que marcar aqui atrás, nessa sequência, porque disse respectivamente. Ó. Primeiro, transmissão com gasto, depois sem gasto. Vamos lá se a primeira é com gasto aqui. Transporte por transporte, gradiente de concentração favorável. Quer dizer o quê? Quando é que o gradiente de concentração é favorável? Quando passa. Quando tem gasto, que passa do mais para o menos. Né? Então, algo que passa do mais para o menos, gasta energia? Então já descarta a letra A, porque aqui, respectivamente, a primeira não tem que ser com gasto. A primeira aqui é sem gasto. Então já descarta A. Osmose é sem gasto? Sem gasto. Osmose, transporte passivo, sem gasto. Pessoal, falta alguém assinar? Falta alguém assinar? Passa, por favor, aí. Aí aqui, ó. Osmose sem gasto. Vamos ver se a outra também é sem gasto? Porque na sequência tem que ser com gasto e sem gasto. Osmose, na verdade, a gente já descarta, né? Osmose sem gasto. Deu para entender? Descarta também. Letra C, osmose. Descarta também. Letra D, difusão ou difusão facilitada. Tem gasto? Não tem gasto. Então, descarta a D, só sobra ela. Só essa. Certo?
Então, respectivamente, tem que ser a primeira com gasto e a segunda sem gasto. Primeiro, bomba de sódio com gasto. Depois, GC favorável e sem gasto. Certo? Todo mundo entendeu? O complicado da questão é só entender, respectivamente, quem não tem hábito ainda de fazer questão que tenha isso. As questões do primeiro período, a ideia é trazer todas as possíveis formas de abordagem durante o curso, né? Para vocês verem que vai ter isso e não vai precisar mais perguntar ao professor na hora da prova como é que é a questão. Porque já sabe que, respectivamente, é para ser na sequência do enunciado. Certo? A gente tem as 6 aqui, ó. Sobre a atuação dos anestésicos. Os anestésicos atuam em que área da membrana? Falta alguém assinar? Os anestésicos atuam em que área? Os canais. Na área dos canais? Que canais? Canal de sódio, potássio, canal de sódio. O que é que o anestésico faz no canal de sódio? Se liga o canal de sódio, permitindo a... Na clínica eu vou mostrar para vocês ainda melhor lá. Mas aí eu trouxe, porque eu passei na clínica para pegar os documentos para mostrar na aula. Eu aproveitei e peguei um tubete anestésico do tipo de anestésico que a gente viu no slide, lidocaína, para vocês verem que realmente existe, ó, tubete anestésico. Aqui dentro tem o sal anestésico e tem um tipo de vasoconstritor que faz o vaso ficar encolhidinho para sangrar menos e demorar mais a fazer efeito o anestésico. A gente tem, se quiser pode ir passando aí. Para quem quiser ver, é uma coisinha que vocês vão usar muito na prática clínica. Para quase tudo que vai fazer. Tem dúvida em qual anestésico vai ser seguro o uso de lidocaína, que a chance de erro é muito baixa. Ideal, né? A hipertensão arterial sistêmica não contraindica o uso de anestésico periférico com vaso. Aí, como a gente vai fazer anestesia periférica, aí não tem problema não. Você pode usar, contando que o paciente esteja com a hipertensão compensada. Que é quando? Quando ele está sem alterações. Quando está fazendo uso da medicação certinho. Aí faz o exame, entendeu? Por quê? Vai minimizar o sangramento. Quem tem a pressão alta, se normalmente sem pressão alta a gente vai para o dentista e fica alta, imagine quem já tem pressão alta. Se ficar nervoso vai ficar mais alta. A tendência de ter sangramento maior é maior. Aí a gente usa com vasoconstritor. Agora, qual é o segredo do uso? Anestesiar corretamente. Porque você vai fazer uma cirurgia, às vezes você vê, por exemplo, na estomatologia a gente faz muita abertura de lábio todo para tirar a glândula salivar de dentro do lábio. E fica lá aquele lábio exposto, o músculo exposto, e a gente catando glândula. A gente usa 1/3 de tubete. Tá? Se vocês pegarem esse tubete aí e dividir em 3 vezes, a gente usa aquele pedacinho de 3 vezes. Aí, se a cirurgia demorar mais de 20 minutos, a gente usa mais 1/3. Pronto. É o máximo que usa. Então, aí já é anestesia por embebição. A anestesia por embebição com técnica incorreta vai fazer mal para hipertenso, se for com vaso, e para quem não é também. Porque aí você está extrapolando o limite, entendeu? Independente da quantidade de anestésico que a gente usa, o anestésico vai atuar onde? Voltando à questão aqui. Na face citosólica ou na face extracitosólica do canal de potássio? Do canal de sódio. Eu disse de potássio, seria de sódio, certo? O canal de potássio ele bloqueia indiretamente, que bloqueia diretamente o de sódio, certo? A gente tem aqui, ó. Sobre a atuação, observe essas afirmações aqui, ó. Potencial de hidrofobicidade dos fármacos não interfere na difusão.
Interfere ou não? O potencial de hidrofobicidade. Qual é a hidrofobicidade que a gente deve ter melhor para o anestésico? É a hidrofobicidade baixa, alta, boa noite, ou moderada? Moderada. A hidrofobicidade moderada. Se eu digo que a hidrofobicidade moderada auxilia no processo de difusão. Você lembra que eu até citei aqui, tem as imagens, aí tem um anestésico que difunde e outro que não difunde. O que é que influencia na difusão? A hidrofobicidade, se for moderada. É melhor. Aí está dizendo que o potencial de hidrofobicidade não interfere. É correto? A gente não sabe que a moderada é melhor. Nesse caso, isso está incorreto. Aí, moléculas dos fármacos fixam-se em regiões situadas em proteínas transmembranárias do canal tipo sólido. Ela fixa em regiões situadas aí nas proteínas, tá certo? Tá. Anestésicos caracterizam-se pelos domínios hidrofílico e hidrofóbico. Eles também são fármacos, né, os anestésicos. Os anestésicos inibem apenas o potencial de ação de células procariontas. Só pode usar em bactéria. Né? Os lipídios de membrana permitem a absorção de anestésicos com alto potencial de hidrofilicidade, não permitindo a atuação. Lipídios fazem o anestésico com grande potencial de hidrofilicidade ser absorvido ou de hidrofobicidade. Hidrofobicidade, né? Aí está errado por isso. Aí, no caso, seria qual a alternativa? Aquele que tem, ó, ou esses três errados, ou esses dois certos, ou alguma coisa contextualizando esses. Aí, 1 e 2 está incorreto de acordo com a exposição incorreta. 1 e 2 está incorreto. Incorreto. 1, 3 e 4. Incorreto. 1, 3 e 5. Letra X. 2 e 3. Estão o quê? Incorreto. Aí, a gente vai ter as questões. Eu não sei se é na prova tipo A ou na prova tipo B, mas tem questão parecida assim, a forma de escrita. É bem. Essa aqui, ó, descreva o mecanismo de alteração do potencial de repouso da membrana plasmática a partir da indução de estímulos. Eu citei aí contração muscular, poderia ser qualquer coisa. Descrevam o mecanismo de alteração do potencial de repouso. Não, quando há um estímulo qualquer, no caso aí, que é a contração muscular, seria a acetilcolina. Aí a acetilcolina, ela entra como estímulo inicial, começa a abrir os canais de sódio. A partir da abertura dos canais de sódio, o sódio vai começar a entrar, vai começar a despolarização. Aquele potencial vai sair de menos 70, menos 80 e vai subir. Vamos lá, minha gente. No que ele vai subindo, ela começa, a parte que era negativa de dentro, ela começa a ficar positiva, né? E aí passa o estímulo, né? O estímulo caminho. E só que como dentro da célula não pode ficar com muito sódio, aí age a bomba de sódio e potássio, né? Que vai fazer o quê? Através do transporte ativo com gasto do ATP, ela vai jogar sódio contra o gradiente dele, né, que fora está mais concentrado, e vai trazer o potássio para dentro. Né? E aí vai ter primeiro uma hiperpolarização, né, que vai embaixo, e depois ela repolariza. Perfeito. Vocês compreenderam? Não. Eu também não sou professor, é professor sabe. Perfeitamente. Só eles entenderam porque estava muito distante e não conseguiram ouvir. Mas deu para entender, com certeza. A primeira coisa que acontece quando vocês forem falar sobre a descrição aí, se for cobrada a descrição,
Mas vocês têm que dizer que existe um estímulo qualquer, você citou até a mais, que vocês vão ver em fisiologia, acetilcolina, os estímulos periféricos, musculares, né? Mas qualquer estímulo que seja, aqui é o anestésico, qualquer estímulo que seja, vai chegar lá, e aí a primeira coisa que acontece é a abertura de quê? Canais de... Primeiro. Canal de sódio, né? Primeiro que abre. Aí abrir o canal de sódio, vai entrar sódio ou sair sódio? Vai entrar sódio, porque tem mais sódio fora do que dentro, né? Automaticamente a polaridade vai mudar, vai se despolarizar. A partir de um limiar de ação, já não mais vai voltar ao repouso enquanto não ocorrer aquela propagação. Aí é o que a gente chama de limiar de ação, menos 55 aproximadamente, né? Aí vai continuar entrando sódio até mais 40, mais 45 aproximadamente, que é quando que canais abrem? Potássio, voltando àquela polarização negativa, repolarizando a célula, né? A gente estava polarizado, passou a despolarizar, depois repolariza. E em que momento hiperpolariza? Quando ultrapassa aquele limite de repouso e depois volta imediatamente, né? Eu estou sentindo que está tendo dificuldade a turma nesse mecanismo. Então, tentem revisar direitinho, que é muito importante esse mecanismo. Para todas as nossas provas é importante. Vocês vão ver que na próxima aula, daqui a 3 semanas, né, porque próxima semana é prova, na outra também. Na outra, a gente já está na beira do Inter, quase. E aí a gente vai começar a ver receptores sensoriais. Aí vocês vão entender como é que funciona a audição, a visão. E vão ver que algo em comum existe em todos os sentidos, que é a propagação para chegar a sentir aquela coisa. E a propagação para sentir acontece exatamente desse jeito que nós estamos comentando aqui. Certo? É por isso que é importante, porque quando a gente vê esses outros assuntos, a gente não precisa voltar para esse. Aí tentem ver direitinho da primeira aula, rabisquem lá o slide que tem a célula, tentem reproduzir novamente o que foi dito, para não ficar dúvidas, certo? Seria isso. Aí o 8. Tem aqui à esquerda, o que é que vocês estão vendo que existe em comum nas duas imagens? As duas representam o quê? Processo de respiração, contração de diafragma. Processo de respiração, né? Está tendo contração, está tendo entrada e saída de algum ar, algum gás, né? E aí está pedindo aqui na questão o quê? Constam-se de processos essenciais para oxigenação. Isso aí que a gente está vendo à esquerda. Aí o que é que está pedindo? Letra A. Processo de transporte. Qual é o processo de transporte do que acontece na esquerda aí? Que os gases envolvem na respiração. Aí qual é o processo de transporte? Quando é Ativo, passivo? ativo, é passivo, porque é uma difusão. Difusão. Difusão facilitada ou simples? É difusão simples. Simples. A letra A. Qual é o tipo de transporte? Difusão simples. Ponto. Só isso. Na difusão dos gases, a letra B. Potencial de utilização de energia. Existe potencial de utilização de energia na difusão simples. Aí vocês colocarem a observação aí. Por se tratar de um processo passivo de transporte, não há utilização de energia. Aí responderia B. E a C está querendo pedir para você fazer o quê? A relação da A com a B. Qual é a relação que tem C difusão simples e C transporte e não gastar energia? Qual é a relação que tem? O fato de a difusão simples ser um transporte passivo. Somente. Entenderam? A questão está bem redundante, só para fazer vocês fixarem difusão simples como a necessidade maior que a gente tem dessa questão.
O objetivo principal dessa questão é fazer vocês entenderem que a entrada de gás no corpo ocorre sem precisar de proteína para ajudar. É a difusão simples. Por isso que a gente não tem seletividade de gases para respirar. A gente respira gases por serem muito solúveis em lipídios. A gente consegue fazer com que eles passem pela membrana sem precisar de proteína. É basicamente isso. E o notem, em um neurônio, os estímulos se propagam em um mesmo sentido, onde as cargas transitam para a posterior comunicação. Esse processo caracteriza o impulso precoce. É uma citação antiga, mas ainda usada, de Garcia, né? Falando sobre esse processo de condução. É uma das nossas referências. Temos slides também. Está apenas sendo citada aí, uma citação direta. Aí, qual a justificativa para isso? Porque a questão está querendo dizer que o neurônio propaga a energia em um único sentido. Por quê? Porque depois é o fechamento dos canais. Depois que passa o impulso nervoso, os canais é o fechamento dos canais. Não há mais estímulo. Aí não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Só depois do repouso, quando tiver outro estímulo. Aí volta novamente. Perfeito. Simplesmente isso. Certo? Como faz, bastante? Porque depois que passa o impulso, é o fechamento dos canais. Aí não tem como o impulso voltar. É só se houver outro estímulo. Ele fica inativo e depois em repouso. Né? E quando tiver outro estímulo, é que volta. Exatamente isso. Certo? Vamos lá. E o 10. Desenvolva os tópicos. O tópico A é o quê? Potencial elétrico em uma membrana plasmática de uma hemácia. O que é o potencial elétrico? A diferença das cargas entre os meios, né? Os lados da membrana. Perfeito. Que faz com que a membrana seja capaz de atrair ou repelir elétrons. Né? Perfeito. E a B, potencial de repouso. É aquele potencial que não é alterado, em que a energia não é alterada, porque não tem estímulo, está em repouso. A energia potencial, não há alteração de potencial no repouso. Certo? Ou seja, não há alteração de energia. Certo? E o C, efeito galvanismo. Aqui é a diferença de potencial de metais, né? Perfeito. Aí ele falou galvanismo em meio oral. E é ele que fala daquela, no caso, quando tem a amálgama, né? Que está encostando, então, quando você mastiga um pedacinho de papel alumínio, aí que tem uma diferença de cargas iônicas entre o amálgama e o outro, o amálgama e o papel. Então, a saliva que é condutora, ela faz essa troca, né? De onde que podem receber e onde que podem doar. Aí a pessoa sente o choque, né? Pode formar vai ser professor também? Não. Porque aí vai ser melhor do que muitos. Explica muito bem. Oi? O pessoal que está no segundo período agora, eles fizeram um estudo e vem algumas vezes assim, durante o semestre para a biblioteca. Não sei se vocês sabem que tem a biblioteca do Campus 2. Tem salas que dá para reunir o grupo inteiro, um quadro, é bem bacana. Se quiserem, né? Aproveitem, gente, a turma de vocês, pelo que eu percebo, é muito rica. É uma turma cheia de profissionais já graduados. Então, cada um que tem habilidades muito grandes em uma determinada área. Então, se vocês quiserem falar sobre bioquímica, biofísica, farmacologia, tem farmacêutico aqui. Mas, né, então vai poder explicar. Eu só acho difícil quem já trabalha ter tempo de fazer o grupo de estudo. Letra D. Alterações locais sistêmicas relacionadas ao galvanismo. Diga aí, alterações locais. Pode acontecer o quê com o galvanismo? Cita muito do local, nas articulações. Perfeito. Dor articular,
Pode ter o que mais? Depressão da colostrum da polpa, que a gente dá o nome de pulpite, mas não precisa nem dizer pulpite, inflamação da polpa. Quando pegar endodontia, aí tem que dizer por obrigação pulpite o tipo que é. Tem vários tipos. Mas aí pulpite seria também uma opção de inflamação da polpa. E sistêmico, o que mais? Intoxicação pode ser por conta do mercúrio, né, presente no amálgama. Basicamente isso. Então, o exercício foi difícil? O exercício ficou mais fácil fazer todo mundo junto. Todo mundo junto de forma individual. Então, vai ser muito semelhante assim em relação à organização das questões, né? Mas o que é que acontece? A gente tem questões, eu sempre faço questão de fazer questões, né, de níveis diferentes. Aí tem questões super fáceis, que vocês vão olhar assim, meu Deus do céu, ele está achando que a gente é burro com questão dessa. Tem questões mais médias e difíceis. A gente pode, ó, pessoal, tentem fazer o quê? Tentem aproveitar essa semana. Não sei se vocês seguem o Instagram, o site de relacionamento da Libra. Aí sempre eles postam dicas, por exemplo, tem uma dica bem bacana que postaram, um conjunto de dicas e foi no Instagram. E o que vocês fazerem nessa semana de revisões. É uma semana de revisões. Vocês vão ter que se organizar, tem que ter cronograma de estudo. Vocês estão em uma área, assim como as outras áreas de saúde, né? Que só se difere das demais áreas sem ser saúde, porque na saúde, quando a gente erra, a gente impacta em coisas que já falamos aqui em introdução à odontologia. Em danos para o paciente, né? Esses danos podem ser irreparáveis. Aí, às vezes, tem multa e tudo mais, que são formas de mascarar, digamos assim, né, uma reparação. Mas tem danos tão irreparáveis. Aí a gente tem que ter muito cuidado. Tem que tentar fazer o quê? A gente está na área de saúde, como qualquer outra área. Sentar direitinho em casa ou até em pé, se tiver com sono. Faça como eu, está com sono para estudar, vá, ande no meio de casa estudando, lendo, andando para dormir. Até quando estiver quase caindo, aí vai. Eu estou dizendo isso exagerando, gente, mas ó, a ideia é tentar estudar e se esforçar. Porque a gente precisa ter plano de estudo, cronograma de estudo, senão não consegue. O curso é muito puxado, aí vai começar a prática já, e tem que saber a prática e tem que estudar em casa, e tem que estudar a prática em casa e praticar em casa para poder fazer na clínica, então é muito puxado. Quando estiver fazendo prática de anestesia, de endo, se estiverem pegando dentro dos PSFs para poder fazer a prática em casa, tentar fazer restauração em casa para aprender, vocês vão ver que às vezes a gente tem que dedicar tempo para a prática também, para ser bom na prática. Então, já tem que começar a fazer cronograma de estudo para vocês também não se atrasarem na teoria. Aí eu estou percebendo uma característica típica de primeiro período mesmo, assim, a gente às vezes não se organiza, mas tentar se organizar, organizar o tempo direitinho. A questão da dormida, eu disse brincando, viu, gente? Tem que dormir direitinho também. Eu não sei dizer como também, mas tentar dar certo. Aí vai dar certo. Vai dar certo. Mas vocês vão ver como vai ser bacana quando estiver na prática. Quando estiver lá com o paciente. Ó, se vocês tiverem com o paciente vendo o que vocês estudam que tem no livro, igual que tem no paciente. Isso é fantástico. No estágio, eu fico feito um louco, porque os alunos da Unip que vão estagiar comigo em estomato,
tem caso idêntico ao livro, eu tenho que abrir o livro no consultório para mostrar como é idêntico. A foto é idêntica. Às vezes tem manifestações clássicas, igual como que a gente vê no livro. Aí tem manifestações também diferentes da mesma coisa, mas quando tem uma manifestação clássica, aí a gente vai para o livro para ver como é fantástico, né? Então, vocês vão ver, estão estudando coisas que vocês vão aplicar. Aí, quando a gente vai aplicar, tem que ter estudado antes. Que aí, diga aí, o paciente está esperando desde 2 da tarde aqui para ser atendido. Aí chega lá, descobre que além de ser a primeira vez, você está com a cola do procedimento e o papel. Porque não sabe fazer sem ser assim. Aí vai ser diferente. Mas não vai acontecer não, porque vocês vão ser diferenciados. Aí já puxando aqui a introdução à odontologia, roubando uns minutinhos de biofísica antes da merenda, a gente vê, só para completar, documentação odontológica. Eu estou querendo puxar mais rápido porque eu quero que dê tempo de fazer a nossa prática tranquila futuramente. Talvez dê tempo até fazer uma prática com todo mundo de biofísica e uma de introdução, mas de qualquer forma vão ser 2 semanas usadas, né? Aí tentar agilizar. Documentação odontológica, sem eu comentar o que é. Vocês têm ideia do que é? Ó, a primeira coisa que eu digo é uma coisa que todo mundo erra. Mas, ó, vocês lembram que a gente tem que se cadastrar nesse local aqui, CRO. Aí no CRO tem número de quê? RG. Tem número de CPF. Tem título de eleitor. Todos são documentos. Documentos do cirurgião dentista. Documentação pessoal. Você pode usar o documento do CRO, não tem foto, é oficial, pode usar como documento de identificação. Então, vocês têm a oportunidade ainda de aposentar aquele RG antigo com a foto 3x4 feia, como eu fiz. Aí vocês podem caprichar na foto do CRO e não usar mais o RG. Então, isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque não são documentações odontológicas. Não são. Eu vou até colocar um X aqui, ó. Porque tanto que tem na prova, quando eu pedia, não sei se eu pedir, alguma coisa sobre documentação, a quantidade que tem de estudante que coloca CRO, RG, CPF, isso não é documentação odontológica, a gente vai ver os tipos agora. Eu trouxe algumas para mostrar aqui para vocês. E a documentação odontológica é um documento muito importante. É um documento que traz consigo dados estritamente pessoais do paciente. É uma coisa que, tipo, você não vai, por exemplo, aqui é um prontuário, ficha clínica de um paciente. Você não vai, em nenhum momento, em teoria, em nenhum momento vocês podem. Tem um dentista na sala lá atendendo e pediu para vocês levarem, enquanto alunos de odonto, uma ficha de um paciente X que está sendo atendido lá. Aí vai o paciente na hora lá e você entrega. Ó, entrega ali a doutor fulano. Aí pede para o paciente entregar a ficha. Então, o paciente faz parte de um vínculo profissional com o outro paciente. Não faz, isso não pode, é eticamente incorreto. Você está permitindo que o paciente leia, que veja. Olha aqui, olha que interessante. Na página inicial tem HIV, hepatite? Tem algum quadro do paciente? Mas se tiver, como é que vai ser? Né? Então, nós somos obrigados a ter um sigilo ético em relação ao paciente. Mas o paciente qualquer não tem essa obrigação, se ele não for da área de saúde. Então, ele pode, quer dizer, não deve, né? Mas, enfim, pela moral específica dele, sair dizendo que fulano tem a boca de tal jeito, que tem isso, tira foto. É muito importante. Então, é um documento muito importante. Nele existem diversas documentações, não é só essa, eu só citei uma, mas que traz todos os tipos de dados necessários para a condução do tratamento do paciente. Aí isso é muito pessoal. E tudo que a gente vai fazer, a gente necessita documentar. Seja radiografia, seja tomografia, ultrassom, o que for fazer, tem que estar documentado. Seja por assinatura de um termo, seja por descrição do que foi feito. Hoje em dia é mais fácil, porque o prontuário
eletrônico, ele é vinculado com o médico. Então, o histórico do paciente, tanto odontológico como De todos os profissionais, né? A gente tem acesso. Isso. Aí, só que vocês vão conviver com locais que não tem, que é manual. Aí precisa, às vezes. No local que eu trabalho já é digital, mas às vezes a gente precisa de dados antigos. Aí precisa desse também. Então tem que ter esse cuidado. Aqui em Odonto ainda vai demorar muito a ter a possibilidade de ser virtual, porque na verdade os docentes e os professores aqui não querem. Porque como é que vocês vão aprender se não for assim? Então, em clínica de graduação, muito provavelmente nunca vai ter 100% digitalizado. A menos que seja em cada computador e associada também a um manual. Certo? o manual até o fotograma, a gente tem que fazer. O manual é o que vocês vão aprender com lápis de cor. Tem aqui até um fotograma que eu vou mostrar. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que constar aqui. Ó. Tem que colocar. Uma perícia odontológica. Uma perícia, por exemplo. Corpos carbonizados em um avião que caiu em tal lugar. O paciente foi atendido no teu consultório. A primeira coisa que o perito vai fazer é entrar em contato para pegar o prontuário. Então, o que é que vocês vão dizer se não tiver o prontuário? Ele foi atendido? Não, ele é atendido comigo o tempo todo. Aí vai lá ver, aí dia tal, atendimento, exame clínico. Perfeito. Aí outro dia, restauração. As evoluções de estômago são às vezes de folhas. Vocês vão ter até raiva de escrever, mas é porque é realmente importante. Dá orgulho de ver uma descrição bem feita, porque antes de o paciente entrar na sala, parecia que era ela, a paciente. Não. O paciente entrar na sala, você já sabe tudo dele, já tem todos os dados. Aí você já consegue falar com ele, com base até no tratamento que foi feito. Então o paciente vai achar o que disso? Diga aí, você chegar, já chama pelo nome, pergunta às vezes como é que está fulano, se colocou em uma anotação importante. Na anamnese, na evolução do paciente, pode ser importante para aquele paciente, o condicionamento psicológico dele, ter colocado alguma coisa falando sobre a mãe. Então a gente descreveu lá e na hora de recebê-lo novamente a gente comenta isso. Ganha o paciente pro resto da vida. Ele se sente realmente reconhecido, né? É importante. Eu trabalhei com a dentista que ela falava que tinha que preencher o prontuário de acordo com o que o paciente falava, exemplo. Tem um item que precisa. Então, aí era assim, eu acho que era queixa principal. Aí ela falava assim, se ele chegou pedindo a obturação, você vai escrever. A obturação. Só que aí, um dia desse, só que mudou, né? E uma outra dentista, ela pegou lá uma ficha de uma paciente antiga, aí ligou para mim, tirando onda. Eu achei, você escreveu que a obturação, não sei o quê. Aí ela disse que era um interesse, que não podia. Não, está totalmente errada quem diz que tem perícia, porque existe um item do exame clínico, vocês vão ver bem direitinho em estomatologia, se chama anamnese, né? Aí na anamnese tem lá a queixa principal, que foi exatamente o que você falou. Na queixa principal a gente coloca entre aspas a citação direta de como o paciente falou. Se ele disser, agora se ele usar, por exemplo, termos bem diferentes, assim, nomes, aí você tenta, junto com ele, modificar o que ele disse, né? Sim, mas você quer dizer o que com isso? Aí tenta buscar aí, chega lá, e você tem que... buraco no dente doendo. A literatura é clara quando diz isso. Na queixa principal tem que ser descrita, entre aspas, citação direta, igual como o paciente fala. E no final a gente coloca SIC, segundo informações coletadas, entre parênteses. Pronto. O paciente eu tenho que estar saindo para treinar. No sistema do SUS já tem até aspas. Você clica e já vai para aspas. Aí tem que ser. Não é imperícia não, certo? Certo. Tem que ser exatamente. A gente tem um item que se chama História da Doença Atual, que é para a gente descrever com termos técnicos o que ele disse de forma coloquial. Aí por isso que cada um no seu local, certo? A dentista de Rio provavelmente não gostou de estomato. E não estudou estomato, como deveria, né? Que a gente deve fazer esse tipo de crítica. Oi? Deve ser só ter sido brincando, né? Não. Vamos lá.
Então, a documentação é importante para o relacionamento com o paciente, esclarecer o paciente sobre tudo que vai ser feito. Tudo tem que constar nas documentações. Se o paciente tem o trabalho, não conseguiu condicionar, chorou, esperneou, jogou os instrumentais em alguém, saiu correndo, evadiu do consultório, sim, isso sim tem que colocar também no prontuário, certo? Tem que colocar. Pois é. Em odontopediatria, a criança perfeita, bem condicionada, quando fomos começar o atendimento, ela chupou os instrumentais. Aí voou tudo para longe. Acontece. Aí teve que ser descrito, certo? E aí, vamos lá. Ó. Aí isso tudo envolve a conduta, envolve os aspectos éticos e legais, porque é um documento legal. Legalmente, a gente consegue o quê? Se proteger de diversas intercorrências legais, por conta de um bom preenchimento, certo? Aí, de todos os documentos, a gente começa com exatamente o prontuário. No prontuário, vocês vão ver, ó, o prontuário descreve diversos aspectos, na verdade, todos os aspectos relacionados ao paciente. Vocês vão ver que o prontuário é extenso, a gente vai ver na clínica do odonto também lá, porque dentro do prontuário tem uma outra documentação odontológica que vocês vão aprender a preencher nas últimas aulas, se chama odontograma. É justamente esse aqui, ó. Está na segunda página. Vou ter tranquilo, viu? Certo. Tchau. Boa noite. Aí o odontograma vocês vão aprender a preencher com 3 cores diferentes, né? Um tipo de documento presente nesse documento, prontuário clínico. Então, prontuário ficha clínica, também chamado de ficha clínica, prontuário. Nele vai constar plano de tratamento, receita, se for feita alguma receita, atestado. Se você emitiu o atestado, tem que constar a data, inclusive, do atestado do paciente tem que estar aqui. Radiografias e modelos que foram feitos, o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o que mostra ao paciente o que vai ser feito na clínica e a responsabilidade que você tem sobre ele. Esse termo aqui tem que ser assinado por ele, aqui atrás. Observe como o prontuário é importante, a ficha clínica. Tem vários documentos dentro de um único. Por isso que eu considero de todos esse o principal documento. Prontuário clínico principal. A ficha clínica ó, tem diversos aspectos que a gente precisa entender. Vocês não precisam compreender o que é anamnese, o que é exame físico, nada disso agora não. Mas precisa saber que, de todos os itens da ficha clínica, tem um que se chama anamnese, que é o quê? A recordação de todos os dados dele. Na recordação de todos os dados dele, você vai ter desde os dados pessoais até doenças prévias que ele já teve. Se teve infecções, se teve um DST, por exemplo, se já teve sífilis tratada, se tem HIV, por exemplo. Claro que tem coisas que ele vai omitir ou omitir, mas você pergunta, aí tem que estar tudo aqui. Já teve tuberculose, na família teve algum caso, teve contato com alguém, né, que teve. Alergias diversas, os hábitos nocivos do paciente, em que trabalha, isso tudo tem que constar aqui. Aí, na anamnese, é o item da ficha que significa recordar. Você vai recordar tudo que o paciente tem ou teve e precisa, que é útil para o prontuário. Aí, por que é importante saber coisa da família? Porque vocês vão ver, tem doenças com ordem hereditária, né, de transmissão, entre aspas, digamos assim, e a gente precisa entender. Aí, o prontuário, aqui tem um exemplo, no slide, aqui tem outro, totalmente diferente do slide. O que é que isso faz vocês concluírem? Ó, totalmente diferente. O que é que faz vocês concluírem? Olha aqui, ó. É diferente. Prontuário. Isso aqui é só um prontuário. Concluíram que existem vários tipos, vários modelos diferentes, mas todos com a mesma função, que é o quê? Se quiser ir passando para poder ver, tem 2 aqui desse. Aqui é o prontuário, por exemplo. Aí você já pode ir passando também, ó. Outra documentação importante. Declaração de comparecimento. Pode ir passando aqui, ó.
Outra documentação importante, vocês vão usar muito, receituário. Também pode ir passando. Outra documentação de grande importância, atestado. Pode ir passando também. Outra documentação que comentaram aí, ficha de encaminhamento. Também é outra documentação. Outra, a ficha de exames de imagens radiográficos. Exames de imagens radiográficos, para ir passando. Para quem quer ver. Ó, pessoal, vamos lá. Ó. A ficha de planejamento do que vai ser feito no paciente, antes de qualquer coisa que vai ser feita, tem que ser aprovada pelo professor. A ficha de planejamento está aqui. Outras fichas de encaminhamento para clínicas diferentes, também aqui, ó. E aproveitando a ata para assinar. Não é uma documentação odontológica, mas aí estavam no meio e já vão assinando. Entenderam aí? Aí, plano de tratamento. Mas aqui tem Não nos campos. Isso aqui é o procedimento para ela. Passo a passo. Vamos lá, pessoal. Dentro do planejamento, plano de tratamento vai constar onde? Vai constar na ficha clínica, receita, receituário. Vocês vão aprender em uma disciplina chamada terapêutica, vocês vão aprender como prescrever, como é que a gente prescreve, quais os passos de uma prescrição, como é que a gente faz para prescrever corretamente, para que os outros profissionais que vão ter contato com nossa receita possam entender o que está sendo pedido e, principalmente, além disso, né, que o paciente compreenda o que é que vai ser feito. Porque imagina aí, fazer uma prescrição, vão fazer um receituário, preencher um receituário, fazer uma prescrição de uma medicação, o paciente não vai saber usar, porque está lá, não dá para entender, por exemplo. Isso é eticamente incorreto, certo? Aí a gente não pode, tem que ter esse cuidado, e a receita, o receituário, tem diversas partes. A princípio, vocês têm que entender que no receituário tem que constar todos os dados referentes à clínica ou ao profissional, que vai ser o que vai conduzir o tratamento, né? Inclusive endereço, telefone para contato, tudo que faz com que seja possível identificar o emissor dessa prescrição, certo? A princípio, vocês têm que entender isso. Para saber o tipo de via, para saber que tipo de medicação, como é que passa, vocês vão ver em terapêutica. A princípio, vocês têm que entender que é uma documentação e que ela tem que ter, por si só, em branco, desse jeito, tem que ter esses dados. E um receituário para medicação aí pronto, esse é o receituário perfeito, né? Esse aqui é o receituário simples. É o mais usado, mas tem diversos outros tipos de receituário, né? De tipos diferentes. E aí vocês vão entender cada um tipo, quais as medicações, de quais classes a gente pode prescrever para cada tipo. E, por exemplo, para um receituário B, já viram um receituário que é uma folhinha amarela? Então, existem medicações específicas para ser preenchidas naquele receituário. Por exemplo, né? Por exemplo, tem outros tarja preta, tem outros receituários também que podem ser preenchidos, né? Mas aí, por exemplo, prescrever antibiótico, que é simples, uma coisa do nosso cotidiano. Dia a dia tem que, às vezes, precisa, né? Prescrever. Pode ser no simples em 2 vias ou no de controle especial, branco de controle especial, em 2 vias, no caso, né? Aí, mas enfim, vocês vão ver direitinho cada tipo, o que é que prescreve e o que é que a gente pode prescrever para cada caso. Vocês vão entender em terapêutica todas as possíveis prescrições de odonto? Não. Vocês vão entender a parte envolvendo as disciplinas. Cada disciplina vai tendo medicações mais específicas. Mas, de uma forma geral, vão aprender o passo a passo como é que prescreve, né? Aí, as receitas, de uma forma geral, ó, a gente tem que ter todos os dados referentes, ó, o nome do cirurgião dentista, a profissão do caso, né, o número do CRO, a especialidade, os dados gerais. E o endereço. Tem que ter carinho. Oi? Pode? Todo cara vai receber e tal.
Não, o receituário por si só já tem que ter. A menos que seja de uma clínica, de uma repartição pública, tem que ter o endereço e o local. Aí, se for uma clínica particular sua, tem que ter o nome da clínica e responsável técnico. Aí tem que ter o que é, né, o CRO. Geralmente essas clínicas populares não tem, né? Mas aí a gente está aprendendo que tem que ter. Tem que ter isso, certo? O receituário, vamos lá, minha gente, ó. Eticamente, vamos lá, eticamente, pelo Código de Ética Odontológica, né, o que é que a gente tem que ter? O receituário tem que ter um papel desse jeito aí. O nome da clínica e o endereço. Que tenha dados suficientes para você identificar quem prescreveu e onde é que encontra essa pessoa. Tem que ser isso, certo? Aí, para isso, a gente disse o quê? Eu estou dizendo diretamente e indiretamente que precisa ter o nome completo, precisa ter a profissão, né, o número do conselho registrado, se é especialista, o número de especialista, da especialidade, né? O endereço, o telefone para contato, e-mail, todos os possíveis contatos. Certo? Pode colocar, não tem problema não, você colocar endereço também virtual, assim, de Instagram, de Facebook, essas coisas, também pode. Contando que tenha esses principais, né? Além disso, pode ter também a logomarca da clínica, né? Pode ser de cores diferentes, assim, esses detalhes, mas tem que ter esses dados. Os atestados, eles vão ser utilizados para que a gente possa atestar estado mórbido do paciente, né? Um atestado, é um documento que vai nos dizer que aquele paciente ele não pode fazer determinada atividade em um determinado tempo, por exemplo. Ele está com estado mórbido, um estado de doença ou recuperação, e que impede que ele faça alguma atividade. Aí o atestado. Agora, se o paciente veio fazer uma restauração e precisa apenas mostrar o trabalho que estava lá naquela hora, é atestado que dá? É declaração de comparecimento, certo? Porque aí a declaração de comparecimento vai estar dizendo que ele, exatamente naquele horário, até tal horário, estava lá. Aí cabe ao empregador, por exemplo, ter o bom senso de entender que para o paciente estar aqui de 2 da tarde e sair de 10 da noite, tem que ter saído de casa antes. Por isso que não teve comigo no trabalho. Porque às vezes o paciente quer que faça o seguinte: bota um pouco na hora mais, coloca bem diferente, aí não pode. Você tem que colocar exatamente o horário que ele chegou e que está saindo. Aí a empresa já, por regra própria, né? Pois é, aí já tem essa tolerância. Mas a gente só pode colocar o horário que está sem acrescentar esse horário de tolerância, sabe? E aí o atestado tem também, ó, diversas partes que a gente preenche, tem que ter os dados do paciente. Cada doença que o paciente tem, por exemplo, tem um número específico que representa aquela doença. Hoje em dia não é obrigatório especificar esse número específico, colocar esse número específico no atestado, não precisa. Porque é uma forma de expor o paciente e não, o paciente não precisa passar por isso. É basicamente isso que a gente está vendo, né, sobre o atestado, então o documento obrigatório, eles colocaram no prontuário. Logo hoje, não. Sem colocar no prontuário, a ação do atestado total. Não, acho que ela está por aí ainda. Para terminar esse aqui, vamos lá, o modelo. Paciente, pessoal. Os modelos são de protótipos de paciente que servem justamente para a gente estabelecer uma relação direta com a arcada dele e fora da boca. É uma representação do modelo da condição oral do paciente para que a gente possa editar a arcada. Se você faz o modelo por si só é uma documentação odontológica. Você pode escrever o acidente, você pode usar. Sabe quando você pode usar isso daí? Pode usar. Aí, radiografias diversas, tomografias são imagens, todos esses são documentações. O que mais? Orientações de pré-operatório, de pós-operatório,
está postando no prontuário também faz parte da documentação patológica. Se o paciente abandonou o tratamento, o abandono do tratamento, a gente coloca? Sim. Tem que colocar aqui abandono também, né? O abandono do tratamento do paciente necessita ficar comprovado. Ou seja, você precisa garantir que ele realmente abandonou. Por que é importante comprovar isso? Eu posso dizer que fez o negócio com algo ano atrás ele fez. O paciente vai fazer o canal, vai para a abertura do dente, não termina. Aí, 3 meses depois, evolui com infecção celulite facial e vai para a UTI, com infecção generalizada. Aí, o que é que comprova? Você foi o último dentista que ele visitou. Foi o que você fez, que ele foi para a UTI com o dente. Aí, na verdade, isso não foi feito porque ele abandonou. E na ocorrência de faltas, quando o paciente deixa de agitar com o que é que a gente vai fazer? O professor, ele chegar no consultório, aí faz uma parte. Eu, né, Gilberto, ele falou da aí você deixa o tratamento que ele some. Deixa claro. Para ele ter aquele crédito ou não. Quando se ele subir, você vai fazer. Para ver o perfeito essa informação. Você vai expedir correspondência. Hoje em dia se usa correspondência WhatsApp, e-mail, você está buscando, entendeu? Você procura contato. Tem que ter algo que comprove que você buscou esse contato. Por exemplo, e-mail de classificado de e-mail. Então você pode colocar no pesquisa de e-mail, que é o que está na lista, tem a Twitter. Você vai colocar exatamente como foi feito. Né? O e-mail, você tem que colocar inclusive no prontuário. E no e-mail, vamos lá, pessoal, o forma do e-mail tem que ser consolidado. Fazer. Porque chegou um paciente lá para fazer pagou protocolo, aí subiu, colocou provisório, faz 3 anos ele ligou. Olha isso. Aí você procurou, aí o que acontece? Na falta de resposta, a correspondência deve ser internada no prazo de 30 dias para que o aluno fique caracterizado. Entendeu? Aí, no caso, passou disso. Ou tem que procurar. Não, tal dia eu vou, mas 10 vezes ele marca o profissional. Aí vocês têm que colocar. Vocês já foram para o clínica de forma profissional e com determinado tempo recebem uma mensagem de retorno para retornar. Vai confirmar o retorno no dia, ou a forma de mandar uma mensagem no SMS, às vezes no WhatsApp, dizendo só, lembrando que você está ali até o forma de estar implementado para evitar a evasão do tratamento. Aí você pode procurar inclusive dados que essa coisa nova. Entendeu? E aí o prontuário, diversos itens, outra coisa importante que o prontuário vai ter. O prontuário do paciente. Então, o prontuário pertence a ele. A nós pertence apenas à guarda do prontuário. Então, a qualquer momento, o paciente precisa do prontuário, é direito dele de entregar. Se vai dar continuidade ao tratamento, também é direito dele ter o prontuário lá. Então, você deixa o original, tem uma cópia, e ele pediu e entrega ele imediatamente. Você tem que ter disponível na clínica uma forma de entregar um documento a ele assim que ele pedir. Aí o ideal é ficar original na clínica e a cópia dá a ele. A menos que ele esteja saindo da clínica, mas você tem uma cópia e normalmente o original. Porque como é que vai provar? Tem que ficar. O cara vai levar o documento depois. Então, a gente precisa fazer essa duplicação da enviar. Tem que ter um sentimento, porque a gente tem no prontuário, o prontuário vai assinar dizendo que vai estar sendo aqui é o exemplo, vai ter o exemplo da clínica é diferente.
O paciente deixa lá volta lá. Acontece bem. Hora da merenda, 10 minutos. Olha,